Olá, boa noite a todos. Vamos dar início a mais uma live. O tema de hoje é crimes na pandemia. Olá, Fernando, Gabi, sejam bem-vindos. Esperar o professor Maurício entrar na live para a gente já começar. Olá, sejam bem-vindos. Olá, o professor Maurício já entrou, só ele solicitar para ingressar e a gente já começa o nosso papo. Nosso papo tá gigante. Vocês estão preparados? E vamos ver. Ah lá, deu certo. Olá, Falei que o negócio era fácil. é isso aí, só 2 cliques só. É, pra gente que já é não tão jovem, estava na semana passada, na Semana do Aham. Jovem Advogado. E aí a gente criou o termo que nós somos jovens há mais tempo. Aí para nós que somos Isso. jovens há mais tempo, precisa ser um troço fácil, né? Nós somos jovens senhores, né? Não, jovens, só jovens, não vão pôr senhor aí no meio, que ainda falta tempo para ser idoso. Vamos pelo respeito, então, vai. Bom, eu, para quem não conhece, professor Maurício, ele é delegado de polícia na comarca de Pirassununga, professor da Academia de Polícia, da Cadepol, foi meu parceiro aqui como professor na faculdade de Leme por muitos anos. Quantos anos, Maurício? Olha, foi desde 2006, né? 2006 até 19, 13 anos. 2013 anos. Nossa, a gente tá 13 velho anos, mesmo. Acho bastante. que não dá mais para falar jovem. É, Não dá mais para falar jovem. experientes, vai. E a gente estava ensaiando para conversar, né, sobre algumas questões relativas à criminalidade. Eu e o professor Maurício temos alguns pontos de interesse no estudo, apesar de eu não ser da área de direito criminal, alguns assuntos a gente discute, como é o caso da violência doméstica, e inclusive ele já foi secretário de segurança pública, né, na cidade de Limeira. Cheguei a ir lá visitar o sistema fantástico que existia, não sei se continua, mas a época era bem impressionante a Continua. estrutura, né, que existia para o combate à violência. Então, a gente estava combinando de fazer uma palestra, a princípio era presencial, depois nós transformamos num podcast, que também a gente chegou até meio que agendar, mas não deu certo, porque entrou essa pandemia, acabou com os nossos planos, e diante até dessa mudança de cenário, em razão dos crimes típicos ou do aumento de alguns crimes durante a pandemia, veio a ideia da gente trocar um papo aqui, conversar um pouquinho sobre os crimes na pandemia. E aí o professor Maurício, muito modesto, ele me mostrou os temas que ele pretende abordar hoje, estão super interessantes, um monte de temas, não sei como a gente vai fazer para caber tudo isso em uma hora. Então eu já vou jogar a bola para você, para a gente começar o assunto. Com relação aos crimes, né, da pandemia, o que mudou? Tem crime novo? Tem crime que já acontecia, que está acontecendo mais? Tem modus operandi diferente? Como que está o cenário geral, professor? Olha, em primeiro lugar, eu tenho a agradecer o convite, viu, Cecília? Eu tenho acompanhado as tuas lives aí, os temas que você tem divulgado, as pílulas que você vem feito, videozinhos rápidos de 4, 5 minutos, mas de temas que têm a ver com esse momento excepcional, né? Que, como você disse, acho que todos nós, juristas ou não juristas, tivemos que mudar o plano de voo
do ano de 2020. Todos os planos que tinham sido feitos por tudo, né, para família, para viagem, para profissional, tudo sofreu alguma alteração. E isso fez com que o direito também se deparasse com situações inusitadas e que talvez nunca enfrentadas. Né? Então a gente tem não só da área penal, a gente tem também da área civil, da área do consumidor, da área comercial, da área imobiliária, todas as áreas do direito estão se deparando com situações inusitadas que estão levando os nossos juristas, os magistrados, a se debruçarem sobre temas nunca dantes vistos. Né? Eu percebi o seguinte, eu tinha uma dificuldade enorme de dar um exemplo prático de lei temporária e lei excepcional. Que é uma lei que vigora. Algumas coisas, né? Você contava, o cara, não, mas como? Né? Acho que nunca viu, né? Não ficava um negócio palpável, a gente usava a lei da Copa. Né? Você falava, a lei da Copa, vigorou só no período da Copa. E agora a gente está diante de uma lei, exatamente uma lei temporária, uma lei excepcional, que está regendo um período de uma calamidade pública e que vai vigorar nesse período. E mesmo depois de revogada, mesmo depois de cessado o seu período de vigência, ela tem a característica de não apagar os efeitos penais que ocorreram durante o seu período. Então isso já é uma situação que eu nunca vivi. Né? Uma lei excepcional que depois de revogada, depois que passar a pandemia, graças a Deus vai passar, a gente vai superar, vamos sobreviver aí, vai sair uma vacina, já tem aí algumas e tal. E aqueles crimes que forem cometidos nesse período não serão alcançados por uma abolício crimes. Então essa é a primeira característica assim, máxima que a gente pode falar, porque isso vai englobar todo e qualquer tipo de crime que a gente falar aqui. Né? Quando a lei for revogada, o crime continua. Era isso que eu ia falar. Só para a gente explicar o abolício crimes, porque às vezes tem gente que não é tanto da área do direito, né? Então, é realmente isso Vamos lá. que o professor falou. A questão de uma lei na esfera penal, qual o período de vigência de uma lei na esfera penal? Em regra, ela é criada para viger por tempo indeterminado. Mas acontece que uma lei pode ser criada para viger só sobre um período, que é o caso que a gente está vivendo. Criou-se uma lei, que é a lei da pandemia, é a lei que vai vigorar, que está vigorando num período excepcional, e que pode trazer nos fatos, agora na realidade, a ocorrência de algum crime. O mais discutido que tem sido agora ventilado, não que não tenha outros, tem outros também, mas o mais discutido é aquele crime de violação ou infração de medida sanitária preventiva, do artigo 268 do Código Penal. E aí, quando essa lei da pandemia for revogada, em regra, uma lei penal, quando ela é revogada, ela apaga todos os crimes. Todos os crimes cometidos no passado, entende-se que essa lei não é mais necessária, portanto, ela revogou todos os crimes do passado. Isso não acontece com a lei da pandemia. Porque ela não está sendo revogada porque não é mais necessário o crime. E sim porque aquele período excepcional cessou. Mas durante aquele período, o cumprimento dela era exatamente, extremamente necessário. Então a gente fala que ela é uma lei ultrativa. Ela projeta a sua vigência mesmo depois de revogada. Melhorou um pouco ou falei muito técnico? Não, ainda? Acho que agora ficou bem claro. Agora deu para entender bem. Bacana, bacana. E eu quero aproveitar também nesse começo que você tocou num assunto bacana aí, que eu já ia tocar nele também. Eu ia até contar para você, porque a gente viveu aquela visita lá em Limeira para conhecer o projeto do Botão do Pânico. Para quem não conhece, o projeto do Botão do Pânico é um projeto que protege mulheres vítimas de violência, no caso da Lei Maria da Penha. E a Cecília, como é uma ativista, uma pessoa muito antenada, muito ligada, muito movimentada nesse tema, ela ficou sabendo que eu estava em Limeira, a gente conversava sempre em razão da faculdade, contei sobre esse projeto e ela foi um dia lá fazer uma visita. E esse projeto ele nasceu no Espírito Santo. Porque o Espírito Santo ele é um estado que tinha os maiores índices de feminicídio do Brasil. E hoje, fazendo algumas pesquisas, eu me deparei com algumas estatísticas e eu até fiquei bastante feliz que você vê uma política pública dando resultado. O Distrito Federal, o Espírito Santo e São Paulo,
no período de 2007 a 2017, segundo o Atlas da Violência agora de 2019, foram os 3 estados, né, o Distrito Federal e mais 2 estados, que apresentaram os maiores índices de redução de casos de Que feminicídio. ótimo. Né? Mas Que ainda é bacana, muito, né? né? É que, na verdade, ainda é muito. feminicídio é uma coisa tão 1950, tão 1960, que não era mais para acontecer em 2020. Não que lá Sem na dúvida época alguma. fosse aceitável, mas a gente, culturalmente, né, a gente via defesas como legítima defesa da honra, coisas que são inadmissíveis no Estado vigente, na Constituição vigente, né? É passível de você encontrar até jurisprudência de legítima defesa da honra em caso de traição. Caso de traição, do direito de bater, de matar para legítima defesa da honra. Uma coisa completamente absurda. Eu vi uma de 2018. 2018. E Até isso está foi muito uma época ligado que a... a promotora Fabiola... Pode falar, desculpa. Pode falar, Não, moça. Desculpa, eu te cortei. deu um delay aqui, e aí você não tinha acabado de falar. Pode continuar, por favor. Manda bala. Não, manda bala aí. Vamos falar como que está essa questão da violência na pandemia. Aumentou, diminuiu? Que a gente tem visto assim notícias de outros países. O primeiro que eu vi foi da China, acho que porque lá a epidemia efetivamente deu boom, iniciou lá na China, mas a gente teve uma notícia que os crimes de violência doméstica aumentaram lá e depois a gente vê outras notícias de outros países. Qual a sua visão pela prática mesmo, dia a dia, na polícia? Olha, eu peguei algumas estatísticas assim, bem recentes. Né? Eu fui hoje no site da Secretaria de Segurança, eu fui dar uma olhada na questão de boletins de ocorrência. Então, se a gente olhar, por exemplo, os trimestres, né? O último trimestre de 2019, portanto, outubro, novembro, dezembro de 2019, foram registrados no total, 696 mil boletins de ocorrência no estado de São Paulo. No primeiro trimestre de 2020, janeiro, fevereiro e março, foram registrados 655. Então, já caiu um pouco, 696 para 655 mil. E agora, no segundo trimestre de 2020, né, abril, maio e junho, a gente teve 463 mil apenas. Apenas, eu falo porque diminuiu bastante. Diminuiu mais de 200 mil. Sim, quase um terço. Diminuiu, ficou para 2/3 ali, né? Então, o que o pessoal da segurança pública está falando? Num primeiro momento, com aquele choque que dá, as pessoas ficam meio que paralisadas e a delegacia fechando de uma hora para outra, a pessoa fica sem ação, não sabe onde registrar. Muitas não tinham celular, tanto que a venda de celular explodiu no Brasil. Celular, computador, câmeras digitais aumentou demais. E agora, Cecília, que a gente está chegando em maio, junho, isso de fato está aumentando novamente. Tá. Né? Então a gente também tem os aumentos atrasados. Passa a ter aquela possibilidade de registrar o boletim de ocorrência pela internet, que não existia antes da pandemia. Inclusive, salvo engano, São Paulo foi pioneiro nessa iniciativa, né? São Paulo foi pioneiro na iniciativa e antes da pandemia existiam alguns poucos crimes que eram permitidos. Então você tinha perda e extravio de documento, furto de celular, não podia ser crime com violência ou grave ameaça, um crime que dependesse de perícia, né? Então ainda tem algumas restrições. Então você pega, por exemplo, aqui, ó, você ainda não pode registrar na delegacia eletrônica crimes de estupro, crime de homicídio e crimes de latrocínio. O resto, agora, com essa história da pandemia, abriu total. Não tem mais as outras restrições. O principal dele, Cecília, foi o crime de violência doméstica. Seja lesão corporal, seja o crime de ameaça, né? Porque ambos caracterizam. A violência doméstica, você que é especialista no tema, sabe que a violência doméstica ela pode ser física, ela pode ser psicológica, ela pode ser sexual e ela pode ser patrimonial também. Então a gente tem 4 tipos. Não só a mais conhecida é a física, né? Bater e tal, mas pode ser uma violência patrimonial. Né? Quando eu, por exemplo, me aposto dos seus bens, não deixo você administrar os seus bens, pego o seu cartão de crédito, o seu cheque, tento fazer algum tipo de negociação com um imóvel, um carro que você tem. Isso também é a violência doméstica da Lei Maria da Penha.
E é bom destacar isso, Maurício, porque é muito comum, principalmente com a população mais leiga, que eles só enxerguem como violência doméstica a violência de agressão, lesão mesmo, ou aquela violência que configure algum crime sexual. Eles não enxergam, Isso. muitas vezes, a violência psicológica, moral e patrimonial Sim, como formas de violência. E lá a Lei Maria da Penha, ela descreve essas formas também como violência. E são formas sim. mais difíceis da gente enxergar, porque não deixam marcas, né? Eu não vou fazer exame de corpo de delito de violência psicológica, né? Então acaba também sendo muito mais É. difícil de se provar na prática. A violência psicológica, como você disse, eu acredito que é a mais difícil. Porque a violência psicológica, a Lei Maria da Penha, ela fala assim: é qualquer conduta que cause dano emocional, diminuição da autoestima ou que prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento ou que vise degradar ou controlar ações, comportamentos, crenças, decisões mediante ameaça, constrangimento e humilhação. Então é aquela ridicularização contínua, frequente, né? Quando você fica atacando a pessoa, falando. E como é que você prova isso? Você estando numa residência, muitas vezes, onde é você e o marido. Você e o namorado, você e o amado. Acaba ficando a palavra dela contra a da outra. Como você disse, a violência física, você vai lá, faz um laudo, constata, acabou. Né? Violência sexual também. Agora a psicológica é mais difícil mesmo. Né? E será que essa diminuição, mesmo com boletim online e tudo mais, também não tem acontecido porque essa mulher está com o seu agressor o dia inteiro em casa e mesmo podendo fazer online, ela não tem acesso à internet, às vezes ela não tem o celular, às vezes numa briga o cara quebrou o celular. Então, acho que pode ser que esse fator também contribua para uma dificuldade dessa mulher não ter esse acesso à polícia, né? Cecília, é exatamente isso. Você tocou no ponto. Existem outros fatores, mas o ponto principal você falou no começo agora, que é o fato da mulher morar com o agressor. Né? Muitas vezes, a maioria das vezes, ela mora com o agressor. Embora a Lei Maria da Penha ela permita também todas as proteções, as medidas protetivas, inclusive para ex. Né? Ela mora, já separou. Aí o ex vai no trabalho, xinga, ofende, ataca, ameaça ou então vai na casa dela, enfim, manda mensagem e tal. Mas muitas mulheres que não denunciam, isso se dá pelo fato dela ainda morar com o agressor. Pelo fato dela ter dependência econômica do agressor, por ela ter filho para muitas vezes cuidar e existe aquela ameaça de abandono, de deixar ela sem Para ter perder a dinheiro para comer, dinheiro guarda. para fazer tudo. Exato, de tirar o filho dela. Então, essa é a questão principal. Né? A dependência. E muitas vezes, embora a gente falou até disso hoje, o crime de violência doméstica, lesão corporal, é um crime democrático. Ele atinge todas as classes sociais. Você de muito simples, muito baixa renda e pessoas da alta sociedade, como a gente vê notícias de artistas, né, também denunciando parceiros de violência doméstica, mas a maioria das pessoas que sofrem são pessoas de classes mais simples e muitas vezes não esclarecidas, que não têm conhecimento de internet, não têm conhecimento de acesso a um celular, muitas vezes não tem um plano de internet que possa efetivamente entrar num disque 181, que entrar num contato com a polícia e fazer a denúncia. E daí surgiram aquelas campanhas que fazem com que a mulher denuncie através de códigos. Essa Uhum. campanha do Brasil, agora do Vou até X fazer. vermelho na mão, vamos lá. Você fez Já aí? deixei a minha aqui também, ó. Você deixou? Opa, Nada olha como ser lá. polivalente, fala a verdade. Olha, essa ficou Deixei aqui ótima, hein? já. Essa merece o print, só que minha mão aqui não tô conseguindo fazer, peraí. Aí, pronto, depois eu te... Ah, mas ficou com os comentários. Depois a gente volta no vídeo e Depois a faz gente volta para e ficar brinca. bonita depois. Isso. Mas Essa essa campanha campanha é aqui bem hoje. bacana. Fala você da campanha e depois eu só complemento. Não, eu acho legal que você tem o histórico também que a gente estava conversando. A campanha Sim. funciona da seguinte forma: a mulher que sofre violência, ela faz um X, né, vermelho na mão,
E para ir numa drogaria, para ir numa farmácia, normalmente ela não tem um impedimento. Então ela vai e mostra, né, o X na mão para aquele atendente da farmácia. A gente tem um treinamento aí de milhares de pessoas para que, verificando uma vítima com o símbolo, né, com o X vermelho, já entre em contato com os órgãos de defesa dessa mulher da violência doméstica. Mesmo sem ter acesso à internet, por exemplo, né, para tentar proteger essa mulher. Teve algum caso em Pirassununga, Maurício, que usou o X ou não? Ainda não. Eu não Não, tive nenhum conhecimento, não. Mas aqui, assim, a cidade talvez mais tranquilo do aí, né? interior é mais tranquila. A quantidade é menor. Apesar de que Leme tem uma quantidade um pouco maior do que Grande, Pirassununga, né? Grande, né? grande. E você sabe que essa campanha ela começou através de uma parceria da Associação dos Magistrados Brasileiros com a Associação de Farmácias e Farmacêuticos do país. Essa medida ela foi desenvolvida por um grupo de estudos do CNJ, que é presidido pelo ministro Dias Toffoli, e ela teve a inspiração numa campanha que foi criada na Espanha. Na Espanha, nasceu antes do Brasil, né? E lá na Espanha a campanha chama Máscara 19. Não é o X. Na Espanha você tem uma palavra código. Então você pode ligar para a farmácia, você pode ir na farmácia, também é na farmácia, lá na Espanha. Muito E interessante, eu você não fala o sabia código. dessa parte da Espanha, você que me contou, achei muito interessante. O Ué, código lá é Máscara 19. e ideias boas são para ser inspiradoras e são para ser compartilhadas, que isso gere aí a proteção de Exato. várias mulheres, né? E fugindo um Compartilhada, pouquinho, desenvolvida, melhorada, né? Isso aqui acho que é mais fácil até, né? Ó. eu acho bem mais fácil também, né? Até porque a pessoa, na hora do nervoso, chega num local desse e muitas vezes não consegue nem falar. Eu muitas vezes atendo vítimas de violência. Semana passada, inclusive, uma me ligou no momento que a violência estava acontecendo na casa. Eu não sei se vocês já tiveram curiosidade aí no Google de ouvir áudio das pessoas ligando para a polícia. Tem do Já ouvi Brasil, do tem dos Estados 90. Unidos, tem. E a pessoa, a voz treme num tanto, um desespero, né? Então, às vezes a pessoa não consegue verbalizar. Imagina ela lembrar uma palavra. Agora, um X vermelho é bem mais fácil. Ainda que ela não tenha levado nada, toda farmácia tem os testes lá de batom, né? Então, é bem, bem tranquilo de fazer. Eu achei muito boa a ideia. E pra gente... Acho que dá até para complementar, né? Porque se o marido não deixar ela ir na farmácia, né? Podia usar os dois códigos, né? Ela Sim, pegar e sim. falar, arrumar um jeito. Ela pega, manda um WhatsApp, ela manda liga, sei lá. Apesar que se ela ligar, ela já liga para a polícia também, né? E tem aquela campanha do Magazine Luiza, né? Você entra no site como se fosse comprar alguma coisa, e aí lá Isso. você também tem uma área que você vai direcionada para um 80, né? Que é o direcionamento para o atendimento. Eu 181. 181, né? Eu acho bem interessante essa campanha do Magazine Luiza, mas eu acho que eles deveriam aprimorar, né? Fica a sugestão aí, Magalu, me olha aqui, para colocar a possibilidade disso por escrito, porque às vezes a mulher naquele momento não consegue falar no telefone, né? E eu acho que aprimorar a ferramenta para colocar alguma coisa por escrito ajudaria também, né? Não que nenhuma loja tenha obrigação disso, já está fazendo assim um monte, mas poderia Você ainda sabe que aprimorar. uma. Sem dúvida. O Magazine Luiza, inclusive, ele é muito engajado em questões sociais, né? A Luiza, Luiza Trajano, ela é Muito. muito engajada, está de parabéns mesmo. Acho que a responsabilidade social das empresas é fundamental, né, num país assim como o nosso, que precisa disso, né? Precisa de campanhas de mobilização para colaborar com órgãos públicos. De Você todo sabe que uma mundo. curiosidade, todo mundo, com certeza. Você sabe uma curiosidade, o botão do pânico, que a gente foi visitar lá em Limeira, ele, quando a pessoa aperta, ele abre o áudio nos celulares dos Sim. guardas que passam a ouvir. Então essa também foi uma grande sacada, esse botão do pânico, né? Já que a mulher ela pode estar encurralada e a gente orientava a mulher a esconder
o aparelho, por exemplo, dentro da blusa, esconder embaixo da calça e para o agressor, obviamente, não pegar, quebrar e jogar fora. E naquele meio tempo, ela falava com o guarda, isso várias vezes aconteceu. Ela acalmava o agressor, a orientação para ela era, não discuta. Se ele falar, você é isso, e te xingar, você fala, eu sou, concorda, não discuta com ele, né? E vai falando, não, fica calmo, nós estamos aqui no supermercado tal, fica tranquilo, e vai dando as dicas para o guarda saber onde ela está. Além do Mas GPS tinha que o tem no GPS aparelho, também, que dava uma tem. proximidade, né? Isso, ele já dá uma proximidade, mas, por exemplo, se der num lugar de grande movimentação, você não vai saber onde ela está. Então aí ela já ia falando e abriu o áudio. Eu achei uma sacada muito boa isso, né? E que mais que tem de crime que está acontecendo aí na pandemia? Olha, a questão da violência doméstica é uma coisa muito preocupante, né? Está acontecendo bastante. Eu acho que por se tratar de um crime contra a vida, contra a integridade física, ela tem prioridade total da polícia, né? Sempre, mas a gente tem também uma preocupação enorme com os crimes de estelionato, né? Principalmente aqueles praticados pelo meio digital. Já que o uso, a ampliação do acesso das pessoas ao meio digital, nesse momento, para fazer compras, para falar com familiares, para tudo, né? Já que a gente está com esses limites de circulação, limite de fazer contato com lojas e com pessoas no dia a dia de trabalho, fez com que centenas de milhares de pessoas migrassem para a internet. Né? Quem nunca tinha feito uma compra online, eu tenho certeza que agora, na pandemia, provavelmente fez. Uhum. Só que ainda há muitas falhas, ainda há muitas brechas e falta de conhecimento das pessoas que operam com a internet que permite que o estelionatário chegue nessa pessoa e ataque. Então eu posso citar, por exemplo, alguns crimes que mais estão acontecendo. Um deles é o golpe do cartão de crédito. Leme até fez uma prisão muito bacana na semana retrasada aí, doutor João, parabéns, doutor Carlos Eduardo, Marcelo, o Leonardo, todos eles aí trabalharam. E o golpe é o seguinte, você recebe uma ligação e a pessoa fala assim, olha, boa tarde, tal, aqui do setor de segurança do banco tal, você, ou então nem fala o banco para não errar o teu banco, você autorizou uma compra no seu cartão de crédito de R$ 3.000 na loja tal em Osasco? O cara, não, já até assusta, né? Não autorizei não. Então faz o seguinte, você pega o seu cartão, que tem um telefone atrás, liga no telefone atrás do cartão, fala com o setor de segurança para cancelar o cartão e cancelar a compra. Poxa, Cecília, o cara tá te mandando ligar no número de trás do cartão. O cara pega o cartão e liga. Confiança total, né? Sim. Confiança total. Eu tô ligando no número do banco. E isso ainda tem várias correntes de como que eles fazem isso. Mas os bandidos conseguem clonar aquele número. Uma delas, aqui em Pirassununga, o cara subiu no poste, na porta da casa da pessoa, que a gente pegou a câmera depois, Fez a e ligação espetou direta. Putz. o jacarezinho no fio, e a pessoa pegou o telefone e ligou no banco, e qualquer ligação que saísse da casa dela, ia Ele cair no telefone do conseguia cara em cima do poste. interceptar. E ele falou, Santander, sei lá, Santander, boa tarde. Ai, meu Deus, colocaram no meu cartão. Não, fique tranquilo, não sei o que, tal. Já estou cancelando. Estou mandando, e aí que vem o golpe. Faça uma carta de próprio punho que eu estou mandando. A senhora pode trazer o cartão até Campinas? Não, não posso, ninguém pode, né? Claro. Não, estou mandando um motoboy aí que vai pegar o seu cartão, faça uma carta de próprio punho e entregue o cartão para ele. Aí o cara entrega o cartão. E Leme conseguiu prender um cara em flagrante. Ele estava na porta da casa da pessoa pegando o cartão e Leme conseguiu interceptar, já estava esperando mais ou menos, sabia como agia, a região que agia, conseguiu prender o cara em flagrante. Pirassununga tem um monte de casos, um Não monte. falta imaginação pro povo, fala a verdade. Não falta, Não falta. não falta. Mas Cecília, aí é que tá. Talvez até para uma pessoa experiente, tá mandando você ligar no verso do cartão. Não, esse é Você totalmente jamais vai crível. Esse é imaginar. totalmente crível. Totalmente crível. Aquele golpe do WhatsApp, né? Que clona o WhatsApp da Isso. pessoa. Só hoje, 2 amigos meus me mandaram que foram clonados. Só Pedir hoje. dinheiro. Hoje. É isso que a gente. Logo depois que a gente conversou de manhã. Então, veja como acontece. E assim, 2 amigos que são do meio jurídico,
né? Não são pessoas que cairiam em qualquer golpe. Mas não tinha lá aquela dupla verificação do WhatsApp, a pessoa mandou, ligou, na verdade, ligou, e com isso conseguiu, pela ligação, acessar o WhatsApp. Aí acabou, começou a mandar mensagem para todos os contatos, pedir dinheiro, estourou meu limite, me ajuda. E algumas pessoas, assim, são super conhecidas no meio jurídico. Outras acabaram ajudando e caíram no golpe, não tem como. Cecília, Né? Então, esse é o número 2. O primeiro é o que eu falei agora, esse aí é o número 2. número 2, né? Quem não tem ainda, se quiser proteger o seu WhatsApp de clonagem e tal, busca aí no Google ativação da verificação em 2 etapas. E você ativa no seu WhatsApp. É importantíssimo você fazer isso, né? Isso porque serve, isso protege e evita. Isso serve também para o Instagram e também para o Facebook. Também, tá? exato. As 2 redes também têm essa dupla verificação. É meio chatinho quando você acessa num outro celular ou no outro computador, porque aí você põe a sua senha, ainda vai ter que receber uma mensagem, achar a mensagem no celular para colocar lá. É meio chatinho de entrar, quando não é naquele meio que você sempre está entrando. Mas vale a pena para não ser clonado, porque está acontecendo muito, Sim. muito. E na maioria das vezes, é a própria vítima que passa o código. Uma fonte inesgotável de clonagem de WhatsApp são os sites de venda de produtos. O LX, Mercado Livre e semelhantes. O LX é o campeão. O que a pessoa faz? Como que ela faz uma engenharia social para poder confundir e extrair de você o seu código para colocar o teu WhatsApp no novo número. Imagina que você comprou um celular novo. Você quer colocar no seu celular novo o seu WhatsApp antigo no celular novo. Você vai baixar o celular no WhatsApp novo, vai solicitar um código para o seu celular antigo e com esse código você digita no celular novo, o celular antigo cancela e você passa a ter o celular novo do WhatsApp. Esse é o procedimento. O que a pessoa faz? Você, Cecília, colocou lá um anúncio na OLX. Estou vendendo aqui uma bicicleta, estou vendendo um carro, estou vendendo qualquer coisa. O cara liga para você e fala assim, boa tarde, aqui é o João da OLX. Olha, porque o seu anúncio não seja cancelado ou para que não seja cobrada uma taxa, eu estou te mandando um código para confirmar se é você e você só me devolve esse código aqui. E aí ele tem um telefone, na verdade ele está habilitando o seu WhatsApp lá. Você vai receber um SMS com um código de 6 dígitos e você, achando que é do WhatsApp, acaba passando para ele. E aí ele, com o WhatsApp clonado, ele fica com a sua foto, com o seu nome, com todos os seus contatos, e aí ele começa a pedir dinheiro para todo mundo, né? Para quem não conhece esse golpe, começa a mandar, por exemplo, mãe, avó, parentes, né? Ele normalmente pega pessoas mais próximas e manda uma mensagem dizendo assim, meu Deus, estou na estrada, quebrou meu carro, pelo amor de Deus, eu esqueci a carteira em casa, me deposita aqui R$ 1.000, chegando em Pirassununga, em Leme, eu já te pago e tal. E a pessoa na hora, tal. Então a recomendação é, não deposite dinheiro para ninguém, sem antes ligar para essa pessoa. Pode ligar, pedir dinheiro, tudo bem, né? Acontece, né? Mas liga para a pessoa e fala, né? Olha, Cecília, é você mesmo, né, e tal. É engraçado, até essa semana eu vi... Liga no celular, liga no telefone fixo dessa pessoa, usa outro meio, porque senão também vai que o cara tá lá plugadinho no seu poste e ainda atende. Pode ser. É que talvez pela voz você perceba, né, sei lá. Mas realmente, a melhor ideia é essa aí, liga já em outro lugar, liga para um parente, liga para o namorado, marido, mulher que estiver com ele, sei lá, alguma coisa assim. E essa semana, você vê que curioso, eu estava olhando na internet aqui, aí tinha um áudio lá num site qualquer lá, o cara ligou e começou a falar isso, aqui é da OLX e tal, eu preciso do seu código. E aí o cara falou assim, meu amigo, você já me ligou hoje, falou, você já me ligou, você já me pegou hoje com esse golpe. Então desculpa, não, fica tudo bem. Não, peraí, mas conta pra mim, você consegue pegar mesmo? E eles começam um papo, cara, e o estelionatário vai contando pra ele como que ele faz, quanto ele ganha, sabe, síndrome de Estocolmo, aquele negócio, a vítima simpatiza com o bandido e começa a ficar amigo do cara. Não sei se dá pra procurar no Google, mas se você achar, assista que é hilário, viu?
Eu acho que eu recebi no WhatsApp uma dessa, mas era daquele golpe, sabe, de pedir dinheiro que foi sequestrado? E aí o cara começou a contar, acho que ele tava meio carente de atenção, foi conversando e soltou tudo, falou tudo. Maurício, eu queria só dar uma pausa aqui no nosso papo para agradecer todo mundo que está mandando mensagem para a gente. Eu tô vendo aqui também, pô, aqui. É que não dá para falar. O professor Maurício foi o melhor professor que eu tive na faculdade. Por conta dele, Poxa, eu aprendi a gostar de direito penal, né? Eu vi da Isabela, a da Tati nesse sentido. O professor Leandro está aí com a gente também. O doutor Benito, presidente da OAB de Leme. Então, tem muita gente... O Leandro aqui, eu gostaria de olhar todos depois, se tiver jeito. E não fica salvo. Então, eu vou observando aqui. Mas, assim, são muitos comentários. Eu ficaria aqui 15 minutos só para ler todos. Mas vários alunos, né? A Joyce, melhor professor mesmo. E que a Joyce é até da área de contabilidade, hein? Ela gosta de penal, gosta do professor. A Tássia, os dois foram os melhores professores da facul. Sabe? Entrou aqui, Tem gente pra caramba. Tô pedindo música já, porque viram seu violão. Olha lá, o violão ali, ó. Pra quem não conhece, o professor Maurício também é músico. Ele é multitarefas. Músico mesmo, é bondade sua, tá? Mas eu me divirto, vamos colocar assim, vai. Não, eu já vi você tocando, foi ótimo, não foi ruim, não. Teve uma vez, inclusive, que eu me meti a não cantar para não te atrapalhar, que foi muito proveitosa também, né? Então, bacana. Muito bacana também ter outros talentos. Já estão pedindo live 2, mas enfim. Para a gente conseguir, porque já tem só 20 minutos, já falamos 40 minutos aqui, nem vi o tempo passar. Mas a gente tinha falado também de conversar alguma coisa sobre a questão dos crimes relativos à transmissão do vírus, por exemplo. A gente está tendo aí alguns mitos, algumas correntes que estão no WhatsApp. Se você não usar máscara dentro do carro, você está cometendo crime. Se você estiver doente, andar na rua, isso pode ser crime. Se tiver sem máscara, como que está funcionando a interpretação com relação a esses crimes? Ou há um crime novo? Como que está funcionando? Então vamos lá, olha só. Tem vários crimes que vêm sendo trazidos, né, à vida, crimes que não eram assim tão destacados, e um deles, vamos começar pela ordem aqui, o primeiro deles é o 131 do Código Penal, que ele chama perigo de contágio de moléstia grave. Ele é um crime doloso, né, ele prevê uma conduta de quem tem a intenção de praticar uma conduta de transmitir a outrem uma moléstia grave de que está contaminado. Qualquer ato. Pode ser qualquer ato. Então, eu estou contaminado com uma moléstia grave, obviamente o coronavírus é uma moléstia grave, né? E eu pratico um ato capaz de transmitir dolosamente. Só tem um detalhe, que você chamou a atenção de quem sai na rua, de quem anda no carro. Esse crime do artigo 131, ele é um crime que visa uma pessoa certa e determinada. Para você responder pelo crime do 131, você tem que desejar. Eu quero contaminar a Cecília. Então eu vou ali, vou transmitir, vou passar um pano, vou espirrar em alguma coisa. Sei lá, vou praticar uma conduta disso. Tira. Desculpa, alguma coisa assim. 5 anos eu já imaginei cenas escatológicas. Mas é por aí, né? Não são suor, né? Espirro que mais transmite, é por aí mesmo. Né? Mas tem que ser uma pessoa determinada. Ele não é um crime contra uma coletividade como um todo. Mas né? aí fica agora, mais se eu difícil atuo... de acontecer, né? Agora, mas fica mais existe pouco uma provável, figura né? para coletividade? Tem. Aí também surge um outro problema. O 131 ele é para uma pessoa certa. Aí a gente já pula para o 267, que é o crime de epidemia. O epidemia ele fala assim, causar epidemia mediante a propagação de germes patogênicos. Germes, todo mundo sabe, qualquer tipo de micro-organismo, vírus, bacilos, protozoários, capaz de transmitir uma doença infecciosa. Então, quando você quer causar uma epidemia, e aí sim contaminar um número
indeterminado, geral de pessoas, e você pratica uma conduta dessa forma, você insere no artigo 267 do Código Penal. Mas aí tem um problema. O número indeterminado de pessoas, para gerar uma epidemia, tem que ser grande. Muito grande. Você tem que contaminar uma caixa d'água de uma escola que tem lá, sei lá, uma quantidade enorme de pessoas. Colocar vírus no ar-condicionado de uma loja que tem centenas de pessoas lá dentro. Né? Então, a epidemia, para ser caracterizada, né, é uma doença, né, um conceito aqui, ó, é uma doença que surge rapidamente em determinado lugar e acomete simultaneamente um grande número de pessoas. Então, se você visar uma pessoa determinada, é o 131. Tá. Se você não visar uma pessoa determinada, mas visar uma coletividade como um todo, é o 267. E aí ainda tem mais um tipo penal, que é o 268, que é o crime de infração de medida sanitária preventiva, que é o crime que agora entrou tão na moda em razão da conduta daquele desembargador do Tribunal de Justiça semana passada na orla da Praia de Santos, que tava desobedeceu. sem a máscara. Isso. E um guarda municipal foi lá, advertir, acabou tendo toda aquela desavença, ele acabou chamando ele de analfabeto, ligou pro secretário de segurança do município. Eu assisti uma live de uma desembargadora. Eu queria ser esse secretário, viu? Você imagina você receber uma ligação dessa, ter que falar, olha, meu filho... Sabe como é que a gente brinca? É assim, ó. Ele tá aí te falando, se ele liga para mim. Deixa eu falar com o guarda, então. Passa o telefone, aí se o guarda atendesse, que o guarda não atendeu, né? Alô, é o guarda tal? É. Cumpre a lei. Pum, e desliga. Melhor coisa. E ó, eu sei que você é desses mesmo, porque já passamos por situações práticas que você já falou que ia fazer isso, caso a pessoa quisesse dar a carteirada, né? Eu brinco, mas eu falo assim, ó, amigo meu não me dá problema. Amigo meu não me liga 4 horas da manhã e fala assim, olha, eu tô aqui com a polícia, eu fiz isso. Fala com a polícia. Fala, cara, não faz isso. Difícil, né? Mas então, ó, só para pensar assim, Maurício, deixa eu tentar dar um exemplo que a gente vê, e aí nem vou citar a pessoa, porque assim, são vários casos. Então imagine que eu sou uma pessoa muito famosa, muito, tá? Já está aqui no Instagram, eu tenho milhões de seguidores aqui no Instagram, e resolvo, sabendo que eu tô doente, que eu tô com vírus, resolvo dar uma festa para centenas de pessoas. Não uso máscara, cumprimento todo mundo. Ou então eu vou num lugar que está tendo uma inauguração de alguma coisa, dou a mão para todo mundo, passo a mão no nariz. Enfim, nesse caso, qual crime seria esse? Infração de medidas sanitárias ou a questão da epidemia? Já seria epidemia ou não? Vamos lá. Nesse caso, ele está mais enquadrado no 267 porque você está visando uma coletividade indeterminada. Um número indeterminado de pessoas. Quem estiver lá, você não conhece as pessoas. Quem estiver perto de você, você vai dar uma passadinha de mão no espirro, no negócio do nariz, vai pôr a mão no ombro, olha, não sei o que e tal. Então é uma coletividade. Seria epidemia. E aí, a infração de medida sanitária. Positivo da doença. Eu tenho positivo. Eu fiz o exame positivo. Eu não preciso querer mais que isso. Eu tenho positivo e fiz a conduta, já é dolo. Ou não? Sem dúvida. Se você tem positivo e praticou a conduta direcionada à contaminação, com certeza é dolo. Porque aí você fala, mas eu não queria contaminar ninguém. Não. Aí vai na análise do elemento subjetivo. Tá. Você foi no lugar, você colocou as cautelas, você estava de máscara, você manteve o distanciamento, mas acabou contaminando alguém? Pode ser culpa. Não, você chegou lá do jeito que você deu. Você espirrou, pegou a máscara, passou a mão, abraçou todo mundo, cumprimentou dando tapinha na cara, assim, com a mão de catota, que nem você falou. E acabou. É dolo. Conduta direcionada a um fim previsto no dolo. Né? Aí vai para a epidemia. A infração de medida sanitária preventiva, ela acontece quando você não tem intenção de transmissão nada. Nem individual para o 131 e nem coletiva para o 267. Mas você descumpre uma regra que está em desacordo com uma medida de proteção da saúde. É exatamente a descrição da conduta do desembargador. É o que está acontecendo, acho que em Leme e Pirassununga também tá. Estão fazendo fiscalização em bares, que está mantendo o bar aberto, está permitindo pessoa dentro do bar. Aí a gente está diante daquela norma penal em branco, que você tem o crime do 268 e você tem uma complementação
numa norma diversa daquela do Código Penal. Infração de medida sanitária preventiva. Qual é a medida? Sair de máscara, não frequentar bar, não permitir pessoa dentro de loja. Descumpriu aqui, você automaticamente está descumprindo o Código Penal também. Porque aquela parte de baixo é o complemento do crime na parte de cima. Aí, ó, o Gilberto fez uma pergunta aqui. A obrigatoriedade do uso da máscara é regional ou nacional? Então, essa é uma questão bem controvertida. A questão, inclusive, se pode, né, haver decretos estaduais emitidos pelo governador e decretos municipais a regulamentar situações individuais. Então, pode, por exemplo, um decreto estadual não falar nada sobre a exigência de máscara e vir um decreto municipal e falar sobre a exigência de máscara. Fala, não, o governador não está exigindo, faz conta que não está, mas está, né, hoje na prática, e Leme vem e fala assim, não, em Leme vai ter que usar. O STF já se posicionou 2 vezes dizendo que situações locais podem justificar a emissão de uma normativa que diz respeito somente ao local. O município, obviamente, não pode regulamentar nada fora da circunscrição. Mas no município, o STF já diz que pode. Então, respondendo a pergunta, pode haver uma regulamentação local. Pirassununga exige máscara através de um decreto, Leme não exigiu. Né? Então, essa questão já está defendida, já está decidida, melhor dizendo, pelo STF, que pode haver regulamentação, tanto no nível estadual como no nível municipal. Tem também uma questão que eu gostaria de colocar aqui, que não se falou muito ainda nos temas. No Código Penal, tem uma agravante genérica do artigo 61, inciso 2, letra J, que fala assim, é agravante, né? Considera-se como sendo um agravante, se o crime é cometido em ocasião de incêndio, naufrágio, inundação ou qualquer calamidade pública. É exatamente o que nós estamos vivendo. Exatamente o que a gente está vivendo. Exatamente o que a gente está vivendo. Inclusive, né? eu sou da área do civil, né? E a gente sempre tinha lá, caso fortuito, força maior. Aí você ficava inventando hipótese muitas vezes, porque a gente... o que é calamidade? Quando acontece, ou mesmo quando dá aula de constitucional, né, Maurício? Você também dá aula de constitucional. E parece que a gente pegou todos os exemplos possíveis agora durante essa pandemia. Para alguma coisa serviu, para ajudar o professor na sala de aula. Eu dava o exemplo assim de norma penal em branco, uma calamidade pública, uma coisa extraordinária, né? O terremoto, a gente usa terremoto e maremoto, a gente tinha que usar. Que é o que não existe quase no Brasil. Né? Agora, a situação que a gente teve esse ano, porque esse ano está recheado, né? A gente teve a situação no Sul, né? De tremores e tudo mais, mas não é algo que também faça parte da nossa realidade. Pode falar. Não, continua, termina, conclui que eu vou só concluir depois. Eu não vou concluir, eu ia começar outra coisa. Conclui antes, que eu ia fazer uma pergunta. Eu só vou concluir então da agravante, só tem um detalhe. Essa agravante de crime praticado durante situação de calamidade pública, ela tem que ser... Ela só vai ter incidência se o crime for praticado aproveitando dessa situação. Então, é assim, se você tem uma determinada fábrica que está sem segurança, está sem o pessoal trabalhando e o sujeito aproveitando disso, vai lá e comete um furto, a agravante ela tem incidência. Se não, pelo simples fato da gente estar numa calamidade, já surgir essa agravante, todos os crimes cometidos teriam a incidência. Então, uma violência doméstica teria incidência. Um furto teria uma incidência. Então, tem que só tomar o cuidado. Tem que ter um nexo de causalidade. Eu pratiquei um crime que foi vinculado a essa pandemia. Por exemplo, falsificação de álcool em gel. Por exemplo, furto de material destinado à proteção da saúde, material destinado à calamidade, do artigo 257 do Código Penal. É um tipo especial. Quando o sujeito entra no hospital, isso aconteceu bastante, a gente está vendo as notícias aí. O sujeito entra no hospital, furta medicamento, furta máscara, furta, sei lá, qualquer outra coisa que seria destinada ao combate à pandemia, ele não está cometendo o 155, ele está cometendo o 257, que é um crime especial, é um crime contra a saúde. Tanto que está no capítulo dos crimes contra a saúde e não dos crimes contra o patrimônio. Então a gente tem essas características aí, tem também a falsificação de álcool, inclusive, que já que eu toquei no assunto, ela entra no artigo 273, que é um crime hediondo.
Pena de 10 a 15 anos, Cecília. Gravíssimo. Muito. A pena Muito mínima é mais grave quase que o homicídio dobro da pena simples. do homicídio. Pena mínima do homicídio. Ó, a Tati Né? entrou aí, mandou um alô pra gente. A Tati Opa! Parisotto, sua colega, Ah, tá aqui, querida ó. A Tati. Luciana mandou um oi também. E Olha lá, o Alexandre Maurício, ó, Arana entrou aqui. pra gente Joyce, fechar, Gabriel. pra Vamos gente lá. fechar. Como fica a pergunta da Tati Ramalho, mas guarda relação com o que a gente tinha até conversado antes, que é a questão dos presídios. Como que está a questão da prisão? A gente tem até essa semana uma notícia aí de que tá muito HC. Para quem não sabe, HC é habeas corpus, tá? Nós vamos ter que limitar por conta da pandemia. Como que está essa parte já penitenciária com relação ao coronavírus? Por enquanto, o STF já se manifestou, inclusive tem uma notícia agora do dia 30 de junho, né, que o Fux, né, o ministro do STF, ele se manifestou no sentido de que os tribunais e juízes de primeira instância e tal, né, eles atentem, que eles apliquem a recomendação 62 do CNJ, que prevê dispositivos que visam evitar a superlotação, o encarceramento de muitas pessoas no sistema prisional. E hoje eu estava vendo uma entrevista do Moro, eu achei até interessante uma questão que ele colocou. Ele falou assim, olha, mas vem cá, por que a gente vai soltar as pessoas se lá dentro do sistema prisional eles estão isolados? Lá eles estão protegidos. Então, se a gente evitar o contato dentro do sistema prisional, manter as pessoas encarceradas dentro do sistema prisional, eles estão talvez mais protegidos do que na rua. E o coronavírus Então, não chegou ainda nas penitenciárias aqui em não, São a Paulo? gente Você não tá tem uma sabendo? epidemia. Não Não tem notícia de epidemia. Tá. Não. O que eu vi também foi uma decisão do Toffoli, recente, que ele concedeu, né, um habeas corpus, Toffoli concede prisão humanitária a uma presa do grupo de risco. Olha aqui, ó. Ele concedeu no dia 23 de julho, agora, semana passada, quinta-feira. Né? Concedeu a prisão domiciliar a uma presa portadora de HIV, diabética e hipertensa, de 66 anos de idade. Então, em resumo, o STF ele está recomendando a análise de situações individuais. Não tá liberou geral, não. Não, solta todo mundo porque não contamina. Situações individuais. E recomendações específicas. Por exemplo, presas gestantes, portadoras de comorbidades graves, presos devedores de pensão alimentícia, né, que não tem tanto risco para a sociedade, você comunica ao juiz, o juiz já coloca em liberdade, coloca em prisão domiciliar. Então a gente está aí com análises individuais. Um beijo para Tati Ramalho, minha amiga corintiana. Né? Ela é uma ótima pessoa, ela só é corintiana, tirando isso, é uma excelente pessoa. Eu hoje, eu não sei se você está vendo esse congresso nacional da OAB que está acontecendo essa semana, vai ser registrado como o maior evento jurídico do mundo, mandaram para o Guinness, inclusive. Mais de 500 palestrantes essa semana. E hoje à tarde, uma das palestras da abertura foi do Fux. E ele estava citando porque os reflexos da pandemia. Tá? O congresso, esse é o tema central, tem diversos assuntos. E o Fux estava exatamente falando da questão do cara que é preso em razão de uma violência doméstica. Ora, eu prendi o cara porque ele está cometendo violência contra a sua família dentro de casa. E daí eu vou aplicar uma norma para retirá-lo do encarceramento para ele voltar para casa e cometer um feminicídio, por exemplo, né? Então, eu achei interessante essa colocação dele, esse raciocínio de não se travar uma norma abstrata, mas sim se atuar em cada caso concreto. Isso. A pessoa essa é a recomendação. De risco, é idosa. Então, isso, casos pontuais. Vamos analisar caso a caso. Eu achei exatamente isso. A colocação dele. Inclusive, eu não sei se vai ficar gravado lá no YouTube deles, mas tinha 6 painéis acontecendo ao mesmo tempo. Eu só consegui assistir um, evidentemente. Então, eu tive que caçar. Mas ele estava assim, nossa, muito enfático, pontual, estava bem interessante. Maurício, tem muita coisa. Pode falar. Muita coisa que veio para ficar, né? E acho que uma delas é essa questão de contato à distância,
né? Aquela pessoa que pegava um avião, andava, fazia uma conexão, duas conexões para ir para Brasília, fazer uma sustentação oral, tal, em algum lugar, talvez não vá ter mais necessidade de fazer isso. Eu tenho um colega, estudou comigo na faculdade, ele postou, ele estava fazendo uma sustentação oral no TRF, à distância da casa dele. Então tem coisa que veio para ficar que não justifica você ir lá, pegar duas conexões, 6 horas de voo para ir, mais 6 horas lá para falar meia hora e depois voltar. Né? Quando não, a gente vai um dia antes para conversar com o assessor do relator e tudo mais, né? Isso, Sustentação exato, oral é isso mesmo. é uma coisa que demanda também outros tipos de contato. Deixa eu ver aqui. Ó, Tati, Maurício, vende nosso peixe flagrante por videoconferência. Opa, verdade, verdade. Você vê, é que a gente falou antes, são tantos assuntos, mas a Polícia Civil, vou falar rapidinho, então, que a gente já está terminando, né? A Polícia Civil, ela tem evoluído bastante também nessa questão de atendimento digital. A gente vem fazendo muito atendimento digital. O fórum também está fazendo audiência. Eu já estou com audiência marcada para setembro por videoconferência. E a Polícia Civil tem feito atendimentos, oitiva de partes, atendimento de partes e lavratura de auto de prisão em flagrante por videoconferência. A gente comprou câmeras de HD com uma resolução ótima, excelente, que dá para você captar, perceber ali até os sentimentos da pessoa, que isso influencia até na decisão da verdade, a questão de você decidir dessa forma ou de outra, e vem sendo aplicado com bastante sucesso aqui em Pirassununga e Leme. Isso já é aplicado em outras cidades, né? Mas agora a gente vem implantando aqui, a doutora Tatiane, aqui, delegada titular de Pirassununga, tem dado todo o apoio e está dando bastante certo. A gente consegue fazer bastante ocorrência com menos tempo, mantém a PM menos tempo na delegacia, isso reflete maior patrulhamento e todo mundo ganha. Melhor para todo mundo, né? Quem sabe assim vem investimento para a delegacia, né? Porque é uma reclamação assim que eu vejo sempre o pessoal da polícia reclamando, que muitas vezes tem que pôr dinheiro do bolso para o negócio funcionar, para comprar uma mesa, arrumar um computador. Então, quem sabe agora a gente tem um investimento maior. Maurício, nós estamos nos últimos minutos, daqui a pouco começa o reloginho, o cronômetro para expulsar a gente daqui. Eu gostaria de agradecer muito a sua disponibilidade, a divisão do seu conhecimento, os breves apontamentos para discutir, tinha 6 páginas, tá, gente? Só para eu dedar, o professor Maurício, coisa rápida que a gente tinha intenção de conversar aqui hoje. É um prazer imenso revê-lo, fazia muito tempo que a gente não conversava. Espero que em breve, pessoalmente, né? De preferência com bebida e álcool envolvida. Prazer foi meu, viu, Cecília? Uma saudade também de você, pode ter certeza. E essas páginas que a gente anotou, se a gente pegasse um tema só, vamos falar assim, só de crime, pegava 2 crimes e ficava falando, mas pode ter certeza, pode me chamar sempre que você quiser. Tá todo mundo pedindo a próxima. Vê a sua agenda, vê o tema e a gente já marcou. Tá certo já, gente. A gente vai marcar. E tamo junto. Para além do excelente profissional que eu sei que você é, um excelente amigo, excelente pai de família, né? Excelente delegado, foi excelente secretário. Então, realmente é uma satisfação muito, muito grande tê-lo aqui comigo. Espero que seja a primeira de muitas lives suas, né? Que hoje foi sua estreia aqui. Foi mesmo. Espero que a gente possa fazer outros dias também. Aí, ó, todo mundo elogiando. Muita gente. Olha, minha prima agora entrou aqui, ó, Renata Savoia, minha prima, lá de Salvador. Ó, então eu vou deixar para as suas palavras finais, a gente tem 1 minuto. 1 minuto e 20. Bom, primeira coisa, agradecer todo mundo que entrou aqui. Eu fui vendo os nomes aqui, ó. A Natália aqui entrou, minha prima entrou, a Renata, a Soraya, minha esposa, entrou, a Joyce, a Juliana Botelho. Não dá para falar todo mundo aqui. A Lu, escrivã querido, o Tiagão. Mas eu quero agradecer todo mundo que entrou aqui, que mandou qualquer mensaginha de apoio, de carinho aqui pra gente. Que isso aqui é uma coisa que tá não tem preço. Um coraçãozinho aqui do lado. Olha lá. Você vê, a gente vai falando e vai vendo. Ó, coraçãozinho para vocês também. Cecília, eu agradeço demais o convite. Você pode ter certeza que eu estou à disposição de qualquer tema que você precisar, de qualquer ajuda que você precisar.
né? Você é uma pessoa que a gente se conhece faz tempo, é assim, minha amiga do coração. E o que você precisar no ramo do direito penal, da Polícia Civil, tenho certeza que a doutora Tatiane também está à disposição e tamo junto para marcar uma próxima e ver esse povo aí que a gente tá morrendo de saudade, cara. Eu tô morrendo de saudade de todo mundo, cara. Não vejo a hora de acabar isso aí para voltar para ter aquela formatura, pra gente ver esse Ah, povo todo aí, aquela Cecília. formatura épica. Você vê que os caras são Épica. tão unidos, que eles criaram essa pandemia só para adiar a festividade, para todo mundo Poxa, participar. Eu descobri ó, um isso. beijo para todo mundo do 10º semestre aí que está se formando. Saudade de você.